literalmente apareceu um carro branco e quase veio por cima de mim, mas uma mão, algo me puxou para frente e eu escapei daquele carro. Quando eu escapei daquele carro, eu agradeci a Deus por isso ter acontecido e eu ouvi uma voz. Essa voz dizia assim: essa foi uma tentativa do diabo de ceifar a tua vida. E eu perguntei para aquela voz: mas por que o diabo quer ceifar a minha vida agora? Por que ele se levantou contra mim dessa maneira? E a voz me respondeu: porque ele não quer que tu pregue essa mensagem para a igreja hoje. Essa mensagem não pode chegar na igreja hoje. E eu estava andando na rua e eu falei assim: é desse jeito, o inimigo está querendo me bloquear? O inimigo está querendo ceifar a minha vida para que eu não chegue na igreja hoje? Mas não importa que o inimigo determine a minha morte, porque Deus determinou a minha vida. Eu entrei em espírito de oração, e eu comecei a dizer na minha oração: Deus, o Senhor amarra este espírito maligno, este espírito do mal que tentou vir contra a minha vida. Agora, neste momento, eu determino que ele está amarrado, ele está preso. E Deus me deu a visão deste inimigo, deste demônio. Ele era uma criatura totalmente preta, uma criatura com a língua preta, uma criatura cheia de ossos. Ele estava amarrado. Eu perguntei: Senhor, o Senhor está me dando essa visão aqui no meio da rua, o Senhor está me mostrando. E a pressão foi tanta que a vontade que eu tive foi de me ajoelhar no meio da rua. Estava chovendo, a rua estava toda alagada, mas eu senti vontade de me ajoelhar na rua e agradecer a Deus, porque a tamanha foi a visão do que Deus me livrou. Eu falei assim para Deus: se o inimigo não quer que eu tenha essa pregação hoje, então o Senhor vai fazer o seguinte: o Senhor vai deixar esse inimigo amarrado. Esse demônio o Senhor vai amarrar, e o Senhor vai ver como eu vou entrar na igreja, vou ministrar a palavra e Deus vai fazer algo. Meus amados irmãos, eu peço que se coloquem de pé. Vamos então agora realizar a leitura da palavra. A leitura da palavra que se encontra no livro de Josué, a partir do capítulo 1, versículo 1. Aos irmãos que não tiverem trazido a sua Bíblia, nós temos aqui no telão o versículo. Eu estarei disponibilizando alguns momentos para que os irmãos possam encontrar a palavra, lembrando a todos novamente que é o primeiro livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Aos irmãos que tiverem encontrado, eu peço que digam glória a Deus, aleluia, para glorificar o nome de Deus essa noite, de Deus maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui, que já está entre nós. Aleluia, glória a Deus, Deus está entre nós. A leitura está, então, ali, como está no telão, diz o seguinte: livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Até aqui, por favor, os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, essa palavra de hoje, ela não veio de mim, ela não veio do meu coração, essa palavra veio de Deus. Eu estava pensando, quando eu soube que eu ia pregar neste culto de missões, eu estava pensando que palavra eu poderia trazer, que palavra eu poderia falar aqui, que colocaria no coração da amada igreja aquilo que eu quero transmitir. E o meu coração ele foi levado para essa mensagem aqui sobre Josué. Já nós vamos dar continuidade, mas antes eu preciso explicar para você algumas coisas que estavam acontecendo nessa época. Essa época foi logo depois da libertação dos israelitas do Egito. Como os irmãos bem sabem, os israelitas ali foram para o Egito na época de José, que trouxe ali a sua tribo. Depois disso aí passou muito tempo e os egípcios acabaram escravizando os israelitas que ali viviam, mas Deus mandou Moisés, e Moisés livrou os israelitas da escravidão. E aí acontece um período de 40 anos de caminhada no deserto até chegar na terra prometida. Nesses 40 anos de caminhada, a verdade é que este povo se desviou dos caminhos de Deus em alguns momentos, eles fizeram coisas erradas.
providenciou alimento, providenciou o Senhor, cuidou daquele povo. Lembrando a todos que este é um povo que havia visto um milagre enorme, que foi a abertura do Rio Vermelho. Esse povo estava com Moisés, quando Moisés abriu o Rio Vermelho, mesmo tendo visto prova diante dos seus olhos, que o Deus era o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o único e verdadeiro. Eles ainda foram lá, e eles ainda se corromperam, como diz a palavra do Senhor. A maior parte das pessoas no dia de hoje, pelo menos aqueles que não acreditam, costumam usar como exemplo: ah, mas eu não vi Deus, eu não vi prova de Deus, como é que eu sei que Deus existe? Essas pessoas aqui viram o agir de Deus, eles viram mais se abrindo. Mas mesmo assim eles estavam cegos pelo pecado, cegos pela iniquidade, e eles foram lá e pecaram contra o Senhor. Terminado esse período de 40 anos, a maior parte das pessoas havia morrido. Apesar de que o Senhor protegeu a vida dos seus pelo deserto, ainda havia morte para os seus do César. As pessoas ainda morreram nessa caminhada. Apesar de que Deus estava provendo, Deus estava cuidando, a morte ainda havia chegado. E num povo que já havia se desviado, nós sabemos que havia rumores e havia controvérsias ali no meio. Será que existe essa terra prometida, pastor Júlio César? Será que Moisés está nos levando para o lugar certo? São 40 anos caminhando, geração cresce, geração vai, e cadê essa terra prometida que não chega? Os meus filhos eram pequenos, agora já são homens adultos, já têm a família deles, e todo dia nós andamos. Andamos e nunca chegamos nessa terra prometida. E o povo começou a perder a fé em Cristo, o povo começou a perder a fé em Deus. E o Senhor nos revela aqui, através da palavra, que este povo foi punido. A maior parte dos adultos que saíram ali do Egito, eles não viram a terra prometida também, eles não viram. O Senhor os puniu porque eles não tinham fé. O próprio Moisés não chegou a ver a terra prometida. Mas então, nesse período, Moisés havia falecido, e quem assumiu o lugar foi o seu servo Josué. Agora eu quero que você se coloque um pouco na mentalidade de Josué. Ele pegou um povo ali que estava cheio de dúvidas, um povo que estava cansado, que estava caminhando, mas ele tinha como missão chegar à terra prometida. Ele tinha como missão ser o líder daquele povo. Eu acredito que se eu estivesse no lugar dele, eu estaria preocupado com isso, César. Porque afinal de contas ele teria que substituir Moisés. A Bíblia nos fala que quando Moisés foi falar com o faraó, ele tinha 80 anos. Isso quer dizer mais os 40 anos que ele passou no deserto. A Bíblia também nos fala que os dias de Moisés foram 120 anos. Então, como a maior parte da geração adulta, a geração que já era velha, aqueles que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito, acabaram morrendo, perdendo-se no deserto, modo de assim dizer, Josué tinha como soldados, tinha como pessoas ali de confiança os jovens que haviam nascido. A palavra nos revela isso, pelo pessoas com menos de 40 anos. Lembrando a todos os irmãos que nessa época a expectativa de vida era diferente dos dias atuais. As pessoas viviam até 120, 130 anos, 40 anos não é nada de experiência. Alguns jovens recém-acabados de fazer 20 anos, mas essa geração nova não é diferente da geração velha. Porque o que a geração velha tinha de dúvidas, a geração nova tinha de fé. Por isso eles foram lá e por isso eles ganharam a terra prometida. Mas então, vamos seguir aqui o ritmo, vamos seguir contando a narrativa do que aconteceu. Houve um milagre do Rio Jordão. Assim como Moisés havia aberto o Rio Vermelho, Josué e o povo abriram o Rio Jordão. A palavra nos revela que foi falado para Josué que mandasse os sacerdotes primeiro com a arca da aliança, e que quando eles colocaram os seus pés na água, a água foi se acalmando e foi abrindo um caminho e eles passaram. Por que isso é importante do que nós estamos contando aqui? Porque eles chegaram lá e já era uma terra habitada, havia pessoas na terra prometida. E essas pessoas tinham por nomes cananeus. Os cananeus, eles ficaram sabendo deste milagre, eles ficaram vendo aquele milagre. Eles viram, eles sabiam o que tinha acontecido, eles sabiam que o mar havia se aberto e o povo havia saído. E esse povo havia passado anos no deserto, era um povo que estava acostumado com as dificuldades, era um povo que estava moldado por Deus, era um povo potencial. Agora você imagine, se abre o mar e de repente dentro do mar começa a sair um exército. Eles ficaram preocupados, porque aquele exército estava marchando em direção a Jericó. Jericó era uma cidade
9.000 anos de idade. E nesses 9.000 anos de idade ela tinha uma fama. E a fama dela era uma cidade com muros impenetráveis. Permita-me explicar para você um pouco mais de como eram as coisas naquela época. Naquela época havia muita guerra, porque havia recursos escassos, então uma cidade roubava da outra, eles adentravam e pegavam o ouro, e pegavam os escravos e faziam tudo isso. Então aquelas cidades, elas estavam acostumadas à batalha. Você consegue imaginar, irmão Alessandro, o valor de uma cidade com muros impenetráveis? A segurança que isso trazia aos cananeus? Mas então Josué se depara com isso. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo certo, pastor César. São 40 anos de caminhada no deserto, só para chegar lá, e quando chegaram lá, encontraram uma cidade com muros impenetráveis. Teve pessoa que não ficou feliz. Teve pessoa que não teve fé, não confiou em Deus. A Bíblia nos relata que quem mais confiou em Deus ali foi o próprio Josué e alguém chamado Caleb, se não estou enganado. Mas continuando, então, vamos realizar a leitura da palavra. Lembrando que é um pequeno erro aqui de minha parte. Quando Josué chegou, acreditam-se que foi em 1400 ou 1600 a.C. Então a cidade tinha 9 anos. 9 anos naquela época ela teria então algo em torno de, para fazer as contas, 7.600 ou 7.800 anos a cidade tinha naquela época. Mas então, continuando a leitura da palavra do Senhor, está escrito aqui em Josué capítulo 5, versículo 13, está escrito assim, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabou de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. E assim Josué o fez. Irmãos, antes de nós continuarmos a leitura da palavra, eu preciso explicar para você algumas coisas. Ok? Naquela época, como eu estava falando antes na questão da guerra, era muito comum sitiar uma cidade. O que é sitiar uma cidade? Sitiar uma cidade é quando o exército inimigo se aproximava e ficava ao redor de uma cidade ali, perdão pela expressão, ficava com um corpo ali, esperando a oportunidade de atacar. Qualquer pessoa que entende um pouco de guerra sabe que a guerra ela nada mais é do que uma extensão política. E no coração da política está a economia. Então, no final de tudo, era uma briga por recursos. Mas Josué não estava interessado nos recursos, ele não queria roubar aquela cidade e depois ir embora. Ele estava lutando pela terra que Deus havia prometido a ele. Se fosse outro exército, talvez ia colocar maquinações e planos. E que maquinações e planos é este? Numa guerra, todos nós sabemos que o melhor movimento é se acabar com os planos do adversário. Depois que acaba com o plano do adversário, vem acabar com as suas fontes, acabar com os seus aliados. E só aí vai para a guerra. Mas Josué não estava interessado em fazer planos, em fazer lutinha, não. Josué não estava interessado nisso, em intriga. Josué foi lá com um objetivo, ele ia derrubar essa muralha. Glória a Deus. Então imagine se agora Josué chegando e olhando para aquela muralha alta, imponente. Outra coisa que eu preciso contar para vocês é que outra diferença que havia entre as guerras é que as guerras elas não eram apenas travadas entre os homens, elas eram travadas entre deuses. Então uma cidade acreditava em um Deus, outra cidade acreditava em outra. E naquele tempo eles faziam tudo pela religião. Claro, o único Deus verdadeiro era o Deus de Josué, mas aqueles cananeus eles tinham os próprios deuses deles. Então, continuando aqui a narrativa, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então a cidade ela estava fechada e eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando assim, mas uma hora não vai acabar a comida? Não era só o povo israelita ficar ali ao redor da
Jericó tinha aliados ali. Israel não tinha ninguém. Israel havia chegado naquela terra prometida e não tinha ninguém para contar, a não ser eles mesmos e ao Senhor. Mas continuando a palavra, olha, Jericó estava rigorosamente fechada por nós, os filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então, permita-me explicar para vocês uma coisa agora. Eu quero que vocês imaginem essa cena comigo. Vamos tentar pintar aqui na nossa imaginação essa cena. Aquelas pessoas que estavam em Jericó, que acreditavam naqueles deuses, acreditavam em adivinhação. Eram deuses que eles faziam as suas adivinhações, faziam as suas bruxarias, as suas obras malignas, às vezes até de intestino de animais, para conseguirem ver o futuro, pastor Júlio César. Então vocês imaginem o desespero daquela gente de Jericó. Eles foram lá e começaram a fazer as adivinhações deles. E na cabeça deles, uma cidade com muros impenetráveis. Na cabeça deles, a guerra já estava ganha. Israel ia se cansar e ia embora. Mas tentaram fazer as adivinhações. Não deu certo, pastor Alex. Tentavam invocar os deuses deles, tentavam fazer tudo que eles podiam imaginar. E a adivinhação não mostrava que eles ganhavam. Eu até me atrevo a dizer que a adivinhação não mostrava nada. Porque perante o poder de Deus, como haverá adivinhação? Perante ao Deus de Israel, que tem tudo na palma da sua mão, que é uma adivinhação. A Bíblia nos relata como foi naquele caso dos nossos irmãos que foram presos por expulsar o espírito de adivinhação de uma mulher, de uma serva. O Alessandro pregou sobre isso esses dias aqui. Os espíritos demoníacos de adivinhação, mas o que é um demônio da frente de Deus? Então imagine a cena. Estavam ali os responsáveis por Jericó, e eles chamavam os adivinhadores e disseram assim: façam as adivinhações, quanto tempo esse povo de Israel vai durar aqui? Então foram lá e tentaram fazer as adivinhações. Numa daquelas se escuta um grito. E vai lá ver o que aconteceu, o que você gritou de repente. E uma pessoa tremendo começa a dizer: eu não consigo adivinhar, eu não consigo, eu tento usar aqui as artimanhas, eu tento fazer, mas não dá certo, tem algo me bloqueando. Eu não consigo invocar as artes do mal, eu tento fazer a divulgação, e eu tento, eu grito, e eu choro, e eu danço para cima e para baixo, e não consigo, não aparece nada. Então aquele rei começa a pensar assim: não, isso foi um problema de um, vamos chamar outro para adivinhar. Aí chamaram o número 2. O número 2 chega lá: rapaz, tu tem uma missão e tanto. Tu tem que dizer para nós quanto tempo esse cerco vai durar e como é que nós vamos ganhar essa guerra. Porque, como nós sabemos, eles estavam com medo de Israel, porque a própria palavra diz que havia se fechado a cidade inteira. Então foi o número 2 fazer a adivinhação. E ele começou fazendo as artes estranhas dele. Numa daquelas houve outro grito. Aí fica desesperado pensando: não é possível, não tem alguma coisa errada. Foi uma vez: o que aconteceu contigo, homem? E aquele segundo homem começa a tremer e fala assim: eu não consigo, tem um poder muito forte me bloqueando. Então já sei, se um não vai, se 2 não vai, então vamos chamar todo mundo. Tem aquele ditado que diz assim: a união faz a força. Se um de nós não estamos conseguindo, vamos tentar 2. Se não for 2, vamos tentar 3. E se reuniram então naquela cidade, todo mundo ali, os adivinhadores, e começaram a fazer as artes, começaram a cantar, começaram a fazer tudo aquilo. E numa daquelas, todos eles começam a tremer. Começam a tremer e você começa a sentir um arrepio na espinha. E numa daquelas, alguém arregala os olhos e fala assim: toca no professor lá, você está sentindo esse poder? Esse poder é muito forte. Nós não vamos conseguir adivinhar. Esse poder é demais para nós, nós não conseguimos, não somos capazes. Enquanto isso, lá em Israel, está Josué falando com Deus. A diferença é que o Deus de Israel respondeu. O Deus de Israel falou: eu que você pegarei
Enquanto isso, ouvia-se um rumor por entre os israelitas: essa muralha, como é que nós vamos derrubar essa muralha? E eu falava com Josué estava ali calmo, composto, tranquilo. Está que nem o pastor José César, descansado na cadeira. E eu perguntava para ele: Josué, você não está preocupado? Josué balançava a cabeça: não, a muralha vai cair. Mas Josué, mas essa cidade, ela tem uma fuga de 3 muralhas impenetráveis. Nenhuma cidade tem uma reputação dessa se passar por incontáveis guerras. Não importa, a muralha vai cair. Mas Josué, mas incontáveis exércitos tentaram antes de ti, não conseguiram. Não importa, essa muralha vai cair. Então, continuando a palavra do Senhor, diz assim a palavra: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arma. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Permita-me explicar para você uma coisa: sacerdotes naquela época, eles tinham uma tarefa muito importante. Eles eram a união entre o religioso e o militar. Então estes sacerdotes, eles iam lá e eles tinham como objetivo, eles tinham como função manter a palavra de Moisés naquela época. Eles ensinavam, eles eram instrutores, eram professores. Esses sacerdotes, eles eram homens religiosos. Alguém aqui se perguntou por que mandar homens religiosos para marchar do lado da cidade? Agora eu quero que você imagine uma coisa: os riscos que Josué estava tomando ao rodear aquela cidade. Como todos nós sabemos, isso que está dentro da palavra, se vocês forem ver, acredito que é Israel, não como nação, mas como pessoa, que havia falado sobre uma terra que ele havia conquistado na espada e no arco. Isso quer dizer que naquela época já existia arco. E como nós sabemos que cidade tão desenvolvida não haveria arco e flecha. Então, enquanto estavam rodeados, corriam o risco dos inimigos pegarem e subirem na muralha e atirar flecha. Eles estavam marchando e os inimigos pensando: será que nós devemos atirar flecha? Mas aconteceu uma coisa engraçada, pastor Júlio César. A Bíblia não me fala de atirar flecha, só a Bíblia fala. Porque Deus segurou a mão dos arqueiros. Então aquele povo que já estava confuso, sem conseguir fazer a adivinhação, aí já estava lá o governante daquela cidade preocupado, sem conseguir dormir. Aí chamou ele e falou assim: ei, você tem que vir conosco, você tem que ver uma coisa que eles estão fazendo. Aí ele perguntou assim: mas o que esses lobos estão fazendo? O que eles estão fazendo agora? Aí ele sobe na muralha e começa a assistir, e aquele povo começa a marchar. Glória a Deus, aleluia. E ele olha para aquele povo marchando, e olha para cada uma, mas o que eles estão fazendo? Glória a Deus, aleluia. Aí marcha no primeiro dia, marcha no segundo, marcha no terceiro. Acredito que a partir do 3º dia já ninguém está entendendo mais nada. Glória a Deus, aleluia. Aí eles olham para Josué lá embaixo, Josué tranquilo, marchando. Glória a Deus. Não está nem um pouco preocupado. Está aproveitando, de vez em quando faz assim para tapar o sol forte. Irmãos, vocês precisam entender uma coisa. Glória a Deus. Numa cidade que está sendo sitiada, qualquer movimento que acontece da outra parte é motivo de preocupação extrema. Eu vou relatar para vocês agora, isso é baseado em fatos verídicos, vocês podem pesquisar se vocês quiserem, sobre uma cidade na China antiga. Essa cidade ela estava sendo sitiada, e os inimigos tinham 2, 3 vezes o tamanho do exército daquela cidade. Mas então o general que estava naquela cidade, ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou enganar os meus inimigos. A história nos diz que ele pegou e mandou todas as tropas dele se esconderem, abriu as portas da cidade, subiu o muro e começou a tocar flauta. O inimigo, vendo aquilo, se preocupou. O inimigo pensou: deve ser uma armadilha. Glória a Deus. Eu não vou entrar nessa cidade. Se isso aí fosse normal, eu não ia estar lá. Isso tem uma pegadinha aí. E a história nos diz que o exército, que era 2 vezes maior, bateu em retirada porque ficou com medo. Glória a Deus, aleluia. E tudo que passou foi um homem inteligente que abriu a porta, escondeu o exército para tocar flauta. Glória a Deus, aleluia. 3 vezes menor do que o tamanho do outro exército eles eram, mas ainda conseguiram enganar. E por que eles fizeram isso? Fizeram isso mexendo nos nervos e no psicológico. Glória a Deus. Então, quando aquele povo cananeu viu os israelitas se movimentarem, primeiro ficaram com medo. Pensaram assim: eles vão tentar invadir agora, eles vão tentar
Continuando então com o relato da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi, que como Josué dissera ao seu povo, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor subia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. No dia 1, Josué estava ali. A muralha vai cair. Está olhando para aquela muralha. E eu imagino que nós sabemos como é o ser humano. O ser humano, ele gosta de provocar. Então você imagina que lá no alto daquela muralha, os soldados inimigos viam aquilo e começavam a gritar: ei, vocês aí, isso é inútil. Ei, vocês têm que ir embora. Ei, nós não temos medo, gritando palavrão pior, ofensas pior. Enquanto gritavam ali embaixo, Josué nem preocupado estava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Até que numa daquelas alguém deve ter gritado: a muralha é impenetrável. Josué deve ter pensado consigo mesmo: é impenetrável, mas vai cair. Aí outro grita: a muralha é invencível. Josué fala: é invencível, mas vai cair. Essa muralha está aqui há 7.000 anos. Podia estar aí há 15, vai cair igual. E continuando, tá tranquilo, dando a volta ali. Vamos continuar então a leitura do Senhor, da palavra do Senhor. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, não gritarás, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia que eu vos diga: grita, então gritais. Então aquele povo estava marchando em silêncio. Glória a Deus, aleluia. Vocês conseguem imaginar? Imagina que tem um ladrão tentando invadir a tua casa. E tu olha pela janela, o ladrão está dando volta para entrar na tua casa e está falando nada. Glória a Deus, aleluia. Você vai começar a se preocupar. O que ele está aprontando? Está aprontando alguma coisa. Não pode que ele está aí quietinho desse jeito. E você começa a se preocupar. Você começa a ficar nervoso, olha. Você começa a perder a noite de sono. Glória a O que Deus. eles estão fazendo aí? O que ele está fazendo? Continuando então continuar a palavra do Senhor. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali perguntaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Então, de madrugada, Glória a Deus, aleluia. aí o rei agora, o governador da cidade, estava tentando dormir, pastor José. Acordam ele: homem, você tem que vir com a gente. Mas o que aconteceu agora? É aquele povo de novo, eles começaram a andar de novo outra vez. Glória a Deus. Mas outra vez começaram a andar, outra vez começaram a andar. Glória a Deus. E lá foi aquele governante de novo, acordando às 6 da manhã, 5:30 da manhã, foi lá para a muralha assistir aquele povo. Glória a Deus, aleluia. Continuando então a palavra do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Quando o sol se põe. A alva é quando o sol se põe. Madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Glória a Deus. Então aquele governador já estava acostumado a ver aquela rotina, rodearam uma vez e ir embora, dessa vez rodearam a segunda. E rodearam a terceira. E rodearam a quarta, a quinta, a sexta. E ele preocupado. E ele não sem entender nada. O que esse povo está fazendo? Aleluia. Mas então, e sucedeu
consagradas ao Senhor e que irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando um grande grito, ruíram as muralhas. Então aquele povo estava quieto, mas quando abriu a voz, a muralha caiu. A mesma coisa eu e você, nós estamos quietos, mas quando abriu a boca, o inimigo tem que sair de perto, tem que sair correndo. Porque quando o crente abre a boca para dizer glória a Deus, aleluia, não tem muralha de mim. A muralha vai cair. A muralha vai cair. Ah, mas fizeram macumba, não importa, a macumba vai cair. Ah, mas tem o espírito da inveja que é muito forte, não importa, a inveja vai cair. Ah, mas é o meu chefe no trabalho, ele tem poder, ele manda e eu obedeço. Não importa, pode ser um presidente, se levantar para Deus, o presidente vai cair. Então eles abriram a voz e gritaram, foi aquele grito de tirar do peito, sabe? Aquele grito cansado, aquele grito de a gente estar querendo 40 anos de caminhada para chegar lá na cidade prometida. E deram aquele grito de estourar tudo. E quando começaram a gritar, lá de cima da muralha começou a tremer. Aí o soldado olha para o outro, ei, tu sentiu alguma coisa aqui? Aí agora que você falou, tá tremendo aqui alguma coisa, eu tô sentindo. Pastor Alex, César, Israel, tá sentindo que tá tremendo aqui alguma coisa. Então aquele temor começa a ficar mais forte. E começa a ficar mais forte, vai aumentando a intensidade. E aquela muralha penetral vai começando a tremer. E aqueles cananeus, eles olham e dizem, o que está acontecendo? Que poder é esse que eles fizeram? O que está acontecendo aqui? Eu não entendo nada. E tremia numa daquelas do lado da muralha de trem. E quando a muralha despenca, o Senhor começa a ouvir os gritos. E dá os gritos, as pessoas perguntam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eles olham e cadê a parte da muralha que estava ali? Mas essa não era a muralha penetrável? Não é uma muralha que tem a reputação de ser impenetrável? Por que está faltando uma parte dela aqui? Pastor Gil César, eu abri antes da minha janela, olhava pela muralha, agora eu abri a janela e estou vendo lá do outro lado. Mas tem alguma coisa errada aqui? Aí vai, limpar os ossos, botar lá, olhava de novo. A muralha sumiu, agora está faltando mais um pedaço. Então, naquele momento, os cananeus entenderam que o Deus de Israel era Deus. Eles entenderam que qualquer coisa que eles fizeram ali seria inútil. Meus irmãos, eu vou parar a pregação até aqui, daqui a pouco já vou entregar uma passagem do César, mas antes de eu entregar a passagem do César, eu gostaria de pedir que ele viesse para o meu lado, com devida gentileza.